Olá, estudante! Tudo bem com você? Meu nome é Fernanda Bastos e estamos trabalhando o curso de Detox Digital, o vício em tecnologias pode causar problemas. E nessa videoaula eu vou trabalhar com vocês um conceito muito importante que tem aparecido aí na literatura, né? Vários especialistas têm trabalhado sobre isso, que é o de nomofobia. Você já ouviu falar sobre isso? Bom, nós trabalhamos até aqui que hoje em dia cada vez mais nós temos acesso às várias tecnologias e estabelecemos relações com essas tecnologias. Então, por exemplo, existe uma relação saudável em que as tecnologias auxiliam e muito na nossa rotina, no nosso dia a dia, e aquelas pessoas que usam as tecnologias de maneira descontrolada e muitas vezes desmedida, né? Então passam muito tempo, não se preocupam, muito tempo conectados, não se preocupam com uma postura correta, né? E muitas vezes ficam curvados. Então é sobre isso que a cada videoaula eu venho trazendo informações e instigando você a pensar esse mundo que estamos imersos e que muitas vezes a gente acaba utilizando essas tecnologias de forma inconsciente. E daí, desse uso das tecnologias, surgiu um conceito muito importante que é o de nomofobia. Bom, por exemplo, hoje em dia uma pessoa que é usuária de drogas, ela é qualificada como um dependente químico, né? Já se tem entre os especialistas, né, entre as pessoas que estão pensando a nossa modernidade, por exemplo, uma pessoa hoje em dia que utiliza drogas, ela é qualificada de dependente químico, né? Hoje em dia os especialistas eles já utilizam um conceito de dependência tecnológica e a pessoa que é um dependente tecnológico ela é chamada de nomofóbico. Por isso, o conceito de nomofobia. Então, são pessoas que realmente têm uma sensação de dependência, né, perante as várias tecnologias que ela usa. E se, por exemplo, ela se sente privada dessas tecnologias, ela pode ter um quadro de ansiedade, de baixa autoestima, de tristeza, né? Ou seja, são as tecnologias que cada vez mais interferem na nossa vida e, se utilizadas em excesso, podem causar esse quadro de nomofobia e a pessoa se tornar um nomofóbico, né? Então vejam que é um conceito muito importante. Bom, e o que significa nomofobia? Né? Ele vem do conceito, da explicação que é... Bom, e o que significa nomofobia? Ele vem, né, de uma descrição que é nomobiofobia, ou seja, a fobia, o medo de ficar sem o celular, ficar sem conectividade ou, resumindo, ficar sem o acesso à internet. Então, é interessante que várias charges começam a aparecer, né, e pipocar nas redes e nas mídias que chamam a atenção sobre isso, né? Sobre esse vício tecnológico e sobre como muitas vezes a pessoa se sente no momento de abstinência se ela está privada do seu celular ou se ela está privada do acesso à internet. E essas duas charges, elas chamam bem a atenção para isso, né? Por exemplo, aqui no primeiro quadro, eu tenho um indivíduo que ele tem o vício nos cigarros, né? Ele é um dependente químico e, posteriormente, já é uma pessoa, né, que tem quase um quadro de dependência tecnológica, né? Hoje, por exemplo, a gente vai nos lugares e a primeira coisa que a gente quer saber é se aquele lugar tem Wi-Fi para que a gente consiga se conectar. Então, a charge chama atenção para isso, né? Como utilizamos em tanto excesso, né, as tecnologias que acabamos ali desenvolvendo um quadro de dependência e nos tornamos nomofóbicos, né? Claro que, por exemplo, utilizamos muito as tecnologias, isso não quer dizer que sejamos dependentes, né? Aqui estamos falando de excesso, das pessoas que utilizam de maneira ilimitada, descontrolada e não saudável, né, esses vários dispositivos.
Uma outra charge também que apareceu pelas redes sociais é um indivíduo que ele está todo machucado, né? Ele teve algum sério problema e mesmo assim todo engessado ele ainda acha um membro ali, que são os pés dele, para ele conseguir ficar conectado. Então essas charges elas são interessantes, que de uma maneira satírica, de uma maneira irônica, elas chamam a atenção para a forma como utilizamos as tecnologias de uma maneira extremamente excessiva. E para terminar essa análise de charge, também uma em que o doutor ele está ali cortando o cordão umbilical, né, do paciente, e na outra ponta ele tem um celular, né? Ou seja, hoje em dia utilizamos tantos celulares, né, esses dispositivos móveis, que eles fazem quase parte, né, de um membro do nosso corpo. É interessante como a charge ela lida com isso, e eu achei interessante trazer aqui para vocês para que a gente consiga perceber, né, e ter uma leitura de mundo sobre o que está acontecendo ao nosso redor, como as pessoas elas estão utilizando o celular, utilizando o computador. E um ponto importante é quando o indivíduo ele se sente privado dessas tecnologias, né? Ele sente um grau, né, uma sensação de abstinência. No caso aqui, abstinência tecnológica. E quais são as implicações disso? Ele pode, por exemplo, desenvolver um grau de ansiedade. Eu deixei para vocês um link de um vídeo muito interessante que trabalha justamente isso. Como, por exemplo, hoje em dia as pessoas elas estão tão conectadas e olhando tanto o celular que elas não conseguem mais perceber o que acontece ao redor delas. Então, vejam, né, é um material extra aqui no nosso curso que eu tenho certeza que vocês vão entender sobre o que estamos falando e sobre o que estamos discutindo. Bom, além de ansiedade, essa pessoa que sente essa abstinência tecnológica, ela também pode sentir baixa autoestima, uma sensação de isolamento, né? Porque cada vez mais ela se priva do ambiente familiar, do ambiente social e acredita que aquele mundo virtual já basta para ela, né? Então cada vez mais ela vai se isolando até chegar num grau realmente de isolamento social, pode sentir timidez e até mesmo ansiedade social. Então são as várias implicações que acontecem com esse uso descontrolado das tecnologias. Bom, e quais são esses sintomas, né, de quem sente uma dependência tecnológica? O primeiro ponto é quando o indivíduo ele deixa de se alimentar, né, para passar mais tempo conectado. Então, por exemplo, aquele amigo que prefere não almoçar, né, no ambiente de trabalho ou até mesmo em casa para ficar mais tempo conectado. Então vejam que isso a longo prazo é preocupante, né, porque cada vez mais a pessoa ela quer ficar focada, ela quer ficar conectada. Um outro ponto também é quando o indivíduo ele tem o costume de checar a todo momento, de maneira compulsiva, todas as suas redes sociais e as suas notificações. Redes sociais como, por exemplo, o Instagram, o Facebook, o WhatsApp, né? Então, a todo momento, ela para o que ela está fazendo para ficar checando as notificações que chegam no celular. Um outro ponto também muito importante é quando o indivíduo acredita que escutou o celular tocar e aí quando ele vai olhar se chegou alguma notificação, na verdade não tinha nada, né? Então cada vez mais vai gerando essa compulsão de que eu preciso, de que eu necessito, de que é essencial a todo momento eu olhar o meu celular, eu ficar conectado, seja também pelo computador, né? Então a pessoa ela vai perdendo os limites desse uso tecnológico. Um outro ponto é quando o indivíduo ele sente mais satisfação em ficar conectado nesse mundo virtual do que no mundo real, né? Então, ele quer estabelecer cada vez mais conexões, né, no mundo em rede, nessa sociedade em rede e ficar conectado. E aí, por exemplo, ele vai perdendo momentos com a família, né, vai perdendo um bom desempenho na escola. Então, vejam que cada vez mais nós temos implicações, nós temos consequências para esse uso
tecnológico. E um último ponto é quando a pessoa ela não consegue mais ir em nenhum lugar, em nenhum ambiente, né, e não checar o celular. Então, se ela está com uma pessoa e ela está conversando, né, a todo momento ela para ficar olhando o celular, para ficar olhando o tablet, né, e fica mais presa naquele mundo virtual do que no mundo real. Então lembrem-se, o problema não é se usar tecnologias, elas são boas, elas auxiliam na nossa vida, como eu falei lá na nossa primeira videoaula do curso. O problema são esses excessos, né? Quando usamos de uma maneira descontrolada, de uma maneira excessiva e de uma maneira que não é saudável. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a nossa próxima videoaula. Muito obrigada!